tirado, mas estava lá. Então são histórias, os milagres existem, muitas vezes, mas nós não chegamos a eles porque nós paramos em bobagens muito grandes, né? A fé, eu sempre digo isso, a fé não é certeza das coisas, porque é um passo sempre no escuro. Se você tiver certeza disso, então você não tem necessidade de fé. Se está empiricamente comprovado, você não precisa ter fé. A fé é esse passo bonito que nós damos. Olha, Senhor, eu não sei como será, eu apenas lhe peço, eu lhe entrego a minha situação. Se o milagre se dará, que maravilha, muito obrigado. Mas se o milagre não se dá, a nossa amizade precisa ser a mesma. Concorda comigo, minha gente? Quantas vezes nós perdemos a fé em Deus porque Deus não fez um milagre como nós queríamos? Mas cuidado, às vezes o verdadeiro milagre você ainda não viu. O verdadeiro milagre não era a cura daquela pessoa. Eu sempre tenho isso em relação ao Padre Léo. Padre Léo, todos nós rezamos pela cura do Léo. Quem não rezou pela cura do Léo? Todos nós rezamos. A gente apressadamente poderia dizer, a cura do Léo não aconteceu. Não aconteceu como nós pedimos. Concorda comigo? Ele não viveu, ele não sobreviveu ao câncer. Mas e o que aconteceu no coração do Léo durante o processo da doença dele? Você não acha que a sua prece chegou aos ouvidos de Deus e que Deus curou o Léo da melhor forma como ele precisava ser curado antes de deixar esse mundo? Minha gente, é muito relativo. Viveu 20, viveu 30, viveu 50, viveu 40. Nós somos muito apegados. Nós somos muito apegados à realidade concreta, carnal, material. O Padre Léo faz uma falta danada na evangelização do Brasil. Eu concordo. Ele faz uma falta danada aqui na Canção Nova. Ele faz falta na minha vida. Quantas vezes em alguns momentos da minha vida eu gostaria que aquele ordinário estivesse ali perto para eu poder procurá-lo, materialmente, para ouvir aquela risada debochada dele quando eu contava as minhas misérias. Quantas vezes na minha vida eu desejei ardentemente aqueles olhos verdes, grandes, meu filho. Quantas vezes na minha vida eu desejei isso depois da partida do Léo? Muitas. Mas eu não posso me apegar ao meu desejo, às minhas necessidades. O tempo que ele viveu foi o tempo que Deus precisou dele aqui. E eu fico maravilhado de pensar que a nossa oração pode não ter surtido efeito do jeito como nós queríamos que surtisse, mas surtiu de outras formas. Nos bastidores daquela quimioterapia, quando o Léo, aquele homem duro muitas vezes, que não sabia ser cuidado, quem vivia perto do Léo sabia muito bem disso, a dificuldade que o Léo tinha de receber cuidado dos outros. E de repente aquele homem entregue de maneira tão bonita, vivendo a sua enfermidade de maneira tão paciente. Gente, eu convivi com o Léo no auge da sua saúde, e eu posso dar um testemunho para vocês. Olha, era um dos seres humanos mais impacientes que eu já vi na minha vida. Ele era tão impaciente que às vezes ele chegava a ser difícil. Ele queria para ontem as coisas. Você já imaginou um homem que sempre quis e fez com que as coisas fossem para ontem, de repente deitado numa cama, sem poder fazer nada, sem poder ser útil? O Léo sempre foi um homem competente em tudo que fazia, mas de repente ele perdeu a utilidade. Ele não podia mais pregar os acampamentos, ele não podia mais fazer as viagens, ele não podia mais cuidar das comunidades betânicas esparramadas pelo Brasil. Mas a nossa oração, a bênção e a ação de Deus, o milagre na vida do Léo, estava acontecendo nos lugares em que a gente não via. O milagre que o Léo precisava, a cura que o Léo estava precisando naquele momento, estava acontecendo no coração dele. Ele estava vivendo um tempo de dificuldade, de luta, de dor, mas estava vivendo tudo isso de maneira reconciliada. Pode ser assim. Quem disse que tinha que ser do nosso jeito? É muita pretensão nossa achar que Deus vai fazer o que a gente determinou.
A maneira mais bonita que nós temos de rezar é entregando a Deus a situação e que agora Ele cuide. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos buscar o tratamento, nós vamos agilizar as nossas coisas, nós vamos dar entrada na documentação, nós vamos buscar os nossos direitos, nós vamos lutar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar deixar que a graça e a ação de Deus nos atinja como Ele decidiu. É muito cansativo, minha gente. Eu fico vendo isso na minha vida. Como muitas vezes é cansativo. E o processo se torna ainda mais cansativo quando eu quero ter tudo nas minhas mãos. Quando eu não sei delegar. Quando eu não sei confiar naquele membro da minha equipe. Pode observar como nós muitas vezes ficamos exaustos, cansados demais, porque nós insistimos em tomar conta de tudo. Nós não sabemos delegar. Não sabemos atribuir responsabilidade. Agora você já imaginou? Se até na nossa oração nós temos dificuldade de entregar a Deus, coloca nas mãos dele. Você não sabe no que vai dar. É fé. Porque se você soubesse no que daria, aonde você chegaria, o que seria, você não precisaria ter fé. Ter fé é você colocar na mão do outro e você acreditar que ele vai fazer. Agora, como ele vai fazer? Você precisa ter fé. Você vai confiar. Muitas vezes as nossas insatisfações são geradas ali. Quando nós entregamos a Deus o pedido, mas já damos a Ele o manual de instruções de como nós queremos que aquele pedido seja atendido. Deus não é uma bula de remédio que pode ser lida e pode ser facilmente compreendida. Deus é mistério. A revelação de Deus na história são indícios do que Ele é, para que a gente possa chegar a essa verdade. Mas Deus é preservado no seu mistério. A sua ação no mundo é sempre misteriosa. Aqui, agora, nesse momento, aí, no seu coração, alguma coisa pode estar acontecendo. Algum milagre pode estar sendo realizado agora. Porque você resolveu deixar Deus agir. Pode ser que você esteja nervoso demais, preocupado demais com o que vai ser, com o que vai acontecer. Pode ser que você esteja desperdiçando muitas energias. Pode ser que você esteja rezando por uma pessoa e você esteja apavorada porque essa pessoa pode morrer a qualquer momento. Pode ser que você esteja com medo de perdê-la. Confie. Deus está do seu lado, não se sinta só nessa hora. O pior sentimento que nós podemos ter na vida é solidão, minha gente. E Deus quebra esse sofrimento, esse sentimento, cada vez que nós, de maneira madura, nos aproximamos dele, estendemos as mãos e acreditamos que ele sempre tem uma alegria para nos oferecer, um crescimento a nos proporcionar. É fé. É a oportunidade que nós temos de dar a Deus o direito de comandar a nossa vida, de nos ajudar neste processo de travessias, de andanças. Nós precisamos chegar lá. Deus quer a nossa maturidade, Deus quer o nosso crescimento. Mas para a gente chegar lá, nós precisamos segurar na mão dele, nós precisamos confiar que o lugar para onde ele vai nos levar é melhor do que o lugar onde a gente está hoje. Não tenha medo disso. Coloque-se nas mãos de Deus, coloque as realidades que você acha que estão pesadas demais sobre você, confie. É sempre bom a gente saber que alguém muito mais competente do que nós está cuidando daquilo que nós não sabemos cuidar sozinhos. Isto é Deus. Muito mais competente do que nós. Porque só Ele sabe o que verdadeiramente pode fazer feliz o nosso coração. Derrame sobre você, sobre este coração que Deus quer feliz, a bênção dele. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.